presidente Jair Bolsonaro com uma figura central na oposição. A gente recebe agora o deputado federal do PL, Nicolas Ferreira. Tudo bem, deputado? Obrigada pela disposição aqui para essa conversa. Eu digo até que o senhor é personagem central dessa decisão. O senhor é mencionado pela ligação de vídeo que fez na manifestação de domingo ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele não falou nada, mas Alexandre de Moraes entendeu que essa ligação, assim como a publicação do senador Flávio Bolsonaro, serviram para impulsionar mensagens proferidas na tentativa de coagir o Supremo Tribunal Federal e, consequentemente, obstruir a justiça, e com amplo conhecimento das medidas cautelares impostas. Diante dessa afirmação de Moraes e do que aconteceu posteriormente à decisão de uma prisão domiciliar, eu te pergunto se o senhor se sente responsável pelo que aconteceu. Boa tarde, Tainá. Boa tarde, Uribe. Boa tarde a quem está nos assistindo. A peça central da prisão do Jair Bolsonaro é Alexandre de Moraes. Não pode ser eu. Obviamente, uma decisão sem pé e sem cabeça, uma decisão onde abre brechas para se cometer uma falta e depois ser punido por algo que não faz nenhum sentido. Basicamente, ele viu as pessoas na manifestação, nem mesmo se comunicou, como não foi no caso do Rio de Janeiro, tanto em Belo Horizonte quanto em São Paulo, ele literalmente viu as pessoas. Então, essa citação aí, acredito que Alexandre de Moraes coloque o meu nome para poder dar relevância em uma decisão irrelevante que ele deu. Ou seja, a peça central de fato disso tudo é Alexandre de Moraes. E é interessante como as coisas mudam de foco, né? No mesmo dia que se deu aí grande repercussão a respeito da vaza-toga, de mensagens que foram vazadas pelo ex-assessor de ministro Alexandre de Moraes. Ou seja, uma baita de uma coincidência. Então, não, jamais seria responsável por uma pessoa ser presa por não ter dito nada. E se estão confessando de que ele foi preso somente por poder olhar as pessoas na manifestação, meus parabéns, vocês estão confessando que nós já não estamos em uma democracia. Apesar do senhor apontar que Alexandre de Moraes é o responsável, o senhor se arrepende de ter feito essa ligação para Jair Bolsonaro? Claro que não. Eu vou me arrepender de fazer algo correto, algo que não tem nenhum tipo de problema. E não tem essa de apesar, Uribe. Apesar da pessoa ter matado, você foi lá e, sei lá, passou perto dela. O foco, literalmente, é o primeiro. É quem, de fato, colocou na prisão, que é o Alexandre de Moraes. A gente não vai discutir aqui a respeito das ilegalidades que ele cometeu, por exemplo, as imagens, as mensagens vazadas, onde mostra que ele, enfim, praticamente sua equipe mandava prender pessoas por postagens de 2018. Ninguém vai comentar a respeito disso. Realmente o foco é, você se sente arrependido? Sinceramente, eu acredito que nós temos coisas muito mais sérias a se tratar. Você tem pessoas hoje presas de forma desproporcional, injustamente, tomando penas que nenhum criminoso de alta patente aqui no nosso país toma. Inclusive, saiu aí na notícias, né, de que Moraes diz que a justiça é igual para todos. Mentira. Sérgio Cabral agora com certeza deve estar rindo com uma condenação de 400 anos por corrupção na sua sacada ali do seu apartamento em Leblon. Então não, a justiça não é literalmente igual para todos. Agora, Jair Bolsonaro está aí no mesmo patamar de que líderes de facção criminosa. Na verdade, um nível até mesmo abaixo, né? Porque até mesmo uma pessoa que é líder de facção criminosa pode dar entrevistas, né? E eu me pergunto, para poder finalizar e passar a palavra para vocês, e quem divulgou as imagens do Jair Bolsonaro falando com as pessoas na manifestação nas redes sociais, também vão ser indenizadas? Ou seja, não faz sentido nenhum, é uma ditadura extremamente confusa. E dizer de que ele quebrou a medida cautelar realmente é ignorar a sanha ativista de um juiz que de fato parece um político com uma toga. Deputado, eu queria saber como é que a política pensa essa estratégia jurídica ainda, a insistência que virá por parte dos advogados. Eles estão elaborando um recurso, basicamente para afirmar que Bolsonaro não descumpriu a medida cautelar imposta pelo ministro Alexandre de Moraes. Conversando mais cedo com aliados do ex-presidente, pessoas próximas também ao senhor, eles entendem que não há mais caminho jurídico para reverter essa decisão. O senhor concorda
corda e a estratégia política que está em curso, que é de muita pressão sobre a Câmara Federal. Falo da Câmara porque o senhor é deputado. Tende a dar algum resultado? Rui Barbosa pode ressuscitar que não ia adiantar de nada. Não existe um caminho jurídico para quando só uma pessoa decide a respeito de tudo. Eles irão recorrer a quem? Fazer o embargo de declaração para poder cair no próprio ministro Alexandre de Moraes? Mais uma vez, o ministro Alexandre de Moraes, ele acumula funções. Ele é o delegado, ele é o investigador, ele é o promotor, ele é a vítima, ele é o delegado, tudo ao mesmo tempo. Até mesmo o próprio Flávio Dino, por exemplo, que tem uma ação contra o presidente Bolsonaro, não se coloca impedido nessas ações. Ou seja, a gente de fato precisa colocar os pingos nos is e mostrar que não, nós não estamos em uma democracia, que eu, como deputado, apresento uma PEC e isso vai ser aqui tratado de uma forma legislativa e da forma como deveria traçar o curso natural. Não, eu quero dar o exemplo aqui mais recente, e nem é sobre, digamos assim, uma pauta, digamos, moral, por mais que isso atue na vida das pessoas, mas é uma pauta econômica. A derrubada do aumento de IOF foi feito pelos deputados, foi feito por essa casa, foi feita pelo Senado, e o que aconteceu? O PT recorre até o STF e é sorteado, o homem sortudo, cai na mão do Alexandre de Moraes para poder decidir, então, o aumento do IOF. E o que ele faz? Ele mantém o aumento do IOF. Ou seja, isso não é violar as barreiras e os limites dos poderes que nós temos? Ou seja, já não há mais poder executivo, legislativo e judiciário. Há somente um poder chamado Alexandria. De fato, é somente o ministro Alexandre de Moraes que decide a respeito de tudo. E quero deixar aqui algo bem claro. Não tem uma oposição ao ministro Alexandre de Moraes por picuinha, por bia. Isso aqui diz respeito a questões muito sérias, como eu disse. O ministro Alexandre de Moraes está em uma lista, não uma lista de chamada de uma escola, ele está em uma lista onde existem pessoas que são violadores de direitos humanos, criminosos de alta patente. E isso precisa ser dito de forma clara. As sanções que ocorrem com ele está querendo levar todas as outras demais autoridades para o mesmo buraco que ele está se colocando. Por isso, nós como deputados e também senadores, anunciamos hoje que sim, nós iremos parar as sessões até que haja um diálogo para pautar, em primeiro lugar, a anistia ampla, geral e restrita, até mesmo porque a esquerda foi concedida com este benefício anteriormente e não por conta de vidros quebrados, mas por saquear bancos, por crimes de terrorismo e crimes de morte. O segundo ponto é impeachment do ministro Alexandre de Moraes e, consequentemente, a nulidade de todos os seus atos. Afinal de contas, você tem uma pessoa que já, de diversas formas, deixou bem claro que extrapolou os seus poderes, tem feito vingança processual e tem colocado pessoas na cadeira meramente porque estavam de verde e amarelo. Não vi ninguém de vermelho que cometeu os mesmos crimes aqui ser preso nenhuma vez aqui no nosso país, porque já teve momentos onde a esquerda já invadiu também aqui esses locais e nada aconteceu. E, por fim, o fim do foro privilegiado, que não tem nada de privilegiado, né? Não, como deputado, o foro privilegiado, olha só, deveria ser para poder proteger os deputados, o seu artigo 53, a inviolabilidade do mandato, mas hoje o maior ataque que há à nossa prerrogativa de deputado e senador é vinda do Supremo Tribunal Federal. Então, não há privilégio nenhum. E, por fim, eu deixo aqui minha pergunta. Por que Jair Bolsonaro e todas as pessoas que foram envolvidas no dia 8 estão sendo julgadas pelo Supremo Tribunal Federal? Por quê? Me fala um aí que foi colocado anteriormente. Ou seja, o ministro Lula foi colocado, na verdade, estava numa primeira instância, foi feita uma manobra para poder jogar, enfim, para o STF e assim ser solto. Agora é o contrário. Tira-se da primeira instância para poder ter um julgamento, para poder jogar para o STF, para literalmente fazer um jogo de cartas marcadas. Esse é o cenário atual do nosso país. E há quem diga que nós estamos em uma democracia. Só alguns apontamentos. O senhor falou da anistia geral e restrita, os torturadores da ditadura também foram beneficiados além da esquerda. Segundo ponto, a decisão do ministro Alexandre de Moraes foi referendada pela primeira turma, então não foi apenas ele que tomou a decisão. Ou seja, você concorda comigo, então, Uribe, que... Eu não concordo, eu sou jornalista, estou fazendo uma pergunta. Apenas uma questão, deputado. Não, doutor Uribe, mas... O protesto de vocês foi extremamente maior do que se esperava. O protesto dos senhores foi maior do que se esperava, realmente. Se viu que há uma mobilização popular
principalmente em defesa de Jair Bolsonaro e contra o presidente Lula. Isso é inegável. Teve o triplo da última manifestação da anistia. Só que a gente vê a direita só defendendo a anistia. Agora a direita ameaça, por exemplo, obstruir as sessões do Congresso Nacional. Não é um tema muito focado nos parlamentares, que não interessa a boa parte da população que passa fome, que tem outros problemas e quer ver projetos sendo aprovados? O IOF é um exemplo. O trabalho de vocês fez com que a maior parte da população que era contra o IOF ficasse feliz com a mobilização que vocês fizeram. Não é falar para a parede, falar sozinho, ficar só no tema da anistia e não propor uma pauta ampla que interesse o país, seja a população de direita ou a população de esquerda? Primeiro você diz que é jornalista e fala que não acha nada e faz uma pergunta sobre seus achismos. É estranho. Mas respondendo então a sua pergunta, eu estou entrevistando. A grande questão, então deixa eu responder, com base na sua pergunta feita de achismos, né? O que eu estou querendo dizer, Uribe, é o seguinte: primeiro, a respeito sobre a anistia, é o que exatamente estou querendo dizer. Houve uma anistia ampla, geral e restrita, eu não disse somente para a esquerda, houve uma anistia ampla, geral e restrita, e é isso exatamente que eu estou pedindo para todos. E neste caso, agora em específico, foi para as pessoas, obviamente, que cometeram aqui alguns crimes e delitos, mas não de proporção de 17 anos. Agora, quem não está preocupado com o foco dos grandes problemas reais do país é o ministro Alexandre de Moraes. Porque, no fim das contas, nós estamos fazendo um trabalho aqui, tentando fazer um trabalho para olhar para as causas profundas do nosso país, como, por exemplo, saneamento básico, onde tem 100 milhões de pessoas que não têm água potável e nem saneamento básico no nosso país. A gente tem que tratar sobre o problema de segurança aqui no nosso país. Nós temos que tratar a respeito de problemas sobre educação no nosso país. Agora, quem está no Poder Executivo? Quem que está no Poder Judiciário somente gastando o seu tempo em perseguir opositores? Qual é a medida que o nosso Judiciário tem tomado contra o crime organizado? Qual que é a medida que o nosso Judiciário tem tomado contra tudo aquilo que você me perguntou e está dizendo sobre as causas profundas do nosso país? Agora, o que exatamente nós estamos querendo dizer é isso. Vamos dar um primeiro passo de pacificação no país. Agora, vamos lá. Um pai que é condenado a 17 anos, como o caso do Rubens, que foi condenado a 17 anos porque furtou uma bola assinada pelo Neymar aqui no Congresso, está distante da sua esposa, Norda, com um filho recém-nascido e com outro filho de 6 anos de idade. Isso não é uma causa profunda? É uma pergunta que eu faço. Você sanar injustiças feitas por um judiciário que colocou pessoas na cadeia por conta de um post em 2018 não é olhar para as causas profundas? A grande questão é que o brasileiro olha para todas essas questões genéricas e se apega a isso. Agora, as causas que realmente impactam o coração das pessoas, que é injustiça, que é de fato lutar pela verdade aqui nesse país, isso é deixado de lado. É o filho do outro, né? É o tio do outro, é a sobrinha do outro, é a avó do outro, né? Porque afinal de contas, uma pessoa de 71 anos foi colocada novamente na cadeia, retirada da prisão domiciliar, porque cometeu o grande crime da quebra de cautelar de ir para a fisioterapia. Isso é o ministro Alexandre de Moraes está fazendo. Então, assim, vamos parar de olhar. O foco está aqui em nós, o foco não está no ministro Alexandre de Moraes. Quem está sendo sancionado por uma lei que só está criminosa? Não sou eu. Nem é nenhum dos deputados aqui. Querem ajudar a pacificar o país? Comecem a dando o exemplo. Começando pelo ministro Alexandre de Moraes. Deputada, a gente precisa girar um pouco a nossa entrevista. A gente tem a Clarice Oliveira, nossa analista em São Paulo, para fazer a próxima pergunta. Boa tarde, deputado. Obrigada pela entrevista aqui ao Bastidores CNN. Eu gostaria da sua opinião a respeito das tarifas impostas ao Brasil pelo governo dos Estados Unidos. A gente tem ouvido com muita frequência no campo governista o argumento de que o bolsonarismo, os apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro em geral, mas especificamente Eduardo Bolsonaro, que está lá em solo americano, estariam ali incentivando, de certa forma, o governo americano a impor essas taxas ao governo brasileiro, aos produtores brasileiros, aos empresários brasileiros, num movimento aí que acaba sendo prejudicial para tantos setores que vão ser impactados. Então, gostaria da sua avaliação sobre a decisão do governo de Donald Trump e o papel do bolsonarismo diante das negociações aí a respeito dessas tarifas. A posição da esquerda é sempre de colocar a culpa no outro, né? A culpa nunca é deles. Ano que vem vai se fazer 18 anos no poder, no executivo, mas a culpa de tudo, obviamente, se volta para a mesma pessoa, o Bolsonaro. E agora, na figura de Eduardo Bolsonaro. Vamos lá.
a influência que o Eduardo Bolsonaro está fazendo no governo americano é um ataque à soberania? Tá. Então, quer dizer, então, de que quando o Lula manda um avião até o Peru para poder resgatar a ex-primeira-dama condenada por corrupção, é ataque à soberania? Quando o Lula interfere numa decisão sobre a Cristina Kirchner de corrupção, isso também é ataque à soberania? Quando, em 2016, foram até os tribunais penais internacionais para poder retirar ali o impeachment da Dilma, também é ataque à soberania? Quando a deputada Gleisi Hoffmann foi até a TV Al Jazeera do mundo árabe para poder falar, para poder soltar o Lula, também era um ataque à soberania. Então, o que eles estão dizendo é que todos eles, então, são criminosos? Eu acredito que não. Por quê? Porque é uma indignação completamente seletiva. O Eduardo Bolsonaro, ele não está lá manipulando a cabeça do governo americano. Ele, como até mesmo cidadão americano, ele pode apresentar as denúncias que todo mundo está vendo. Fique em paz, o mundo inteiro está vendo, e eu acho que o governo americano tem celular, ele tem acesso, né, à mídia, ele não precisa aí literalmente de nenhum tipo de manipulação para poder tomar suas decisões. E um ponto aqui importante é que a carta do Trump foi muito certeira. No primeiro parágrafo, ele fala como está sendo tratado Jair Bolsonaro, que está sendo uma caça às bruxas. No segundo parágrafo, ele fala a respeito das eleições livres e da falta de liberdade de expressão que está sendo guiada pelo Supremo Tribunal Federal. Ou seja, o nosso presidente, que agora está no poder, basta de fato ele atentar para o que foi colocado na carta pelo Trump, não por mim, não pelo Bolsonaro, não escrita pelo Eduardo Bolsonaro, mas pelo Trump, para poder tomar as decisões corretas. Agora, não vai ser com provocações do Lula aos Estados Unidos, ou falta de diálogo, falta de diplomacia, dizendo, por exemplo, antes das eleições que o Trump era um nazista de moeda trocada, que nós vamos resolver este problema. Então, mais uma vez, a população está vendo que agora, literalmente, Jair Bolsonaro está preso dentro de casa, Eduardo Bolsonaro está em outro país, e a culpa é deles agora? Assim, é uma falta realmente de capacidade de assumir tanto as suas ações quanto as suas omissões. Quer resolver o problema, faça as duas coisas aqui no Brasil. Trate Jair Bolsonaro da maneira como deveria tratar, tendo eleições limpas e sem querer ganhar no tapetão, e também, obviamente, parando com essa sana persecutória através do ministro Alexandre de Moraes contra toda a direita. Deputado, a gente tem visto que essa pressão sobre o Congresso Nacional não funcionou no início da legislatura, foi feito um movimento semelhante, depois os dois presidentes abriram para um diálogo. Fato é que essas propostas que vocês citaram hoje como principais, sem falar do pacote antissupremo, mas para a Câmara é anistia, para o Senado é o impeachment do ministro Alexandre de Moraes, não andaram, não avançaram, e quando a gente fala com a cúpula dos dois lados ali, há uma chance zero de que essas propostas, nessas condições, no calor das emoções, vão ganhar tração nas duas casas. Por que optar, portanto, por essa estratégia de pressão? Hoje o vice-presidente, que é o Altineu Cortes, deu uma guinada no discurso, disse que quando assumir a presidência novamente, na ausência do presidente Hugo Mota, vai colocar para pautar o projeto da anistia, coisa que ele havia rejeitado meses atrás. O que fez o PL mudar de postura nesse sentido, né, a cúpula do PL, e agora investir em mais pressão sobre os presidentes da casa, sendo que esse tipo de movimento não surtiu efeito antes? Eu falo por mim, não falo por todo o PL, eu nunca parei a minha pressão daquilo que pode ser feito, e tenho dito desde o começo deste ano, tanto fora Lula quanto fora Moraes, lutado pela anistia, desde inclusive a CPMI do dia 8 e anterior a ela, visitando os presos do dia 8. Então isso é uma pauta que ultrapassa questões partidárias. Agora, o que eu tenho visto é que nós temos que fazer todas as cartas que estão ao nosso alcance, porque daqui a pouco vão dizer que nós não dialogamos, não tentamos articular, e nos é exigido isso, né? Então nós estamos fazendo isso, já conversamos, já dialogamos, já tivemos CPMI, já tentamos de todas as formas. Então a temperatura precisa aumentar
para que atinja os efeitos. E eu discordo de que não tem dado certo. Somente essa semana, por exemplo, o senador Carlos Viana, de Minas Gerais, assumiu publicamente estar a favor do impeachment do ministro Alexandre de Moraes, caso isso seja pautado no Senado. E agora mesmo, a Margarete Busetti, de Mato Grosso, acabou de também divulgar publicamente de que é favorável ao ministro do ministro Alexandre de Moraes. Então, antes do Cunha brigar com a Dilma, qual era a possibilidade do impeachment? Não sei, talvez poucas. Então, eu aprendi que, como cristão, eu tenho que fazer o certo sem esperar que dê certo. A minha parte eu estou fazendo, lutando pela opinião pública, lutando pelo aquilo que é certo. Eu tenho firme fundamento naquilo que eu acredito, naqueles que estão de fato atacando a nossa democracia. Podem me atacar do que for, podem criar a narrativa que for, mas nunca vão me achar numa lista de corrupção, nunca vou ser responsável por, inclusive é uma pauta importante, né, do nosso Brasil, que é investigar, né, quem são os culpados e responsáveis por roubar as pessoas no INSS, mas isso eu acredito que nem o ministro Alexandre de Moraes nem o Lula estão preocupados, e nós protocolamos, né, aqui uma CPI. Dá uma olhada lá se o PT assinou. Então fica bem claro aí quem realmente está querendo colocar o Brasil para frente. E se todos os indicativos aqui do nosso Brasil, tanto de IDH, quanto de educação, quanto de segurança, não estão ao nível que o Brasil deveria estar, a gente precisa fazer algo diferente. O Brasil tem tudo para poder dar certo, nós temos excelentes pessoas aqui, o Brasil é maravilhoso, unidos nós somos maiores, mas existe uma trava chamada PT, a esquerda e principalmente a figura do Alexandre de Moraes, que tem travado o nosso país. Eu quero muito conversar sobre os grandes problemas também do nosso país, mas, infelizmente, por conta de um ativismo judicial, a gente precisa libertar pessoas inocentes e muitas delas com penas desproporcionais. Deputado, amanhã acaba o prazo do Donald Trump para o tarifaço, que deve ser imposto principalmente contra o café e a carne brasileira. O governo federal deve enviar um pacote para o Congresso Nacional. O senhor defende que o PL paralise essa obstrução, pelo menos para votar essas propostas? E o senhor é favorável a medidas que ajudem os setores econômicos afetados pelo tarifaço? Eu não sei quais são o pacote vindo do PT, principalmente eu não posso falar. Eu preciso analisar primeiro qual que é o pacote. Dificilmente o PT manda... Dificilmente o PT manda algo bom para cá, mas obviamente eu preciso analisar. Eu não li, não tem como emitir opinião a respeito disso agora, nesse momento. Posteriormente, Uribe, sem problemas, eu passo minha opinião para vocês. E com relação ao setor produtivo, só deem uma olhada, de fato, em quem defende aqui o agro. Porque, não sei vocês, mas joga aí no Google, pode duvidar de mim. Quem chamou o agro de fascista não foi Bolsonaro, não foi Nicolas Ferreira, foi Lula. Então, é só ver como que é o tratamento que estão dando, por exemplo, para o agro do Rio Grande do Sul, depois de uma catástrofe, basicamente deixados ao pó, o povo que realmente sustenta aqui esse país. E, mais uma vez, quem tem gerado a crise diplomática com os Estados Unidos, inclusive através da sua primeira-dama, xingando o homem mais poderoso do mundo, que até então fazia parte do governo americano, tem nome que é Janja, quem tem feito diversos ataques à democracia americana e dito, inclusive, sobre desdolarização, tem reforçado ali o BRICS, é o presidente Lula. Então, se ele quer ajudar o agro, leia mais uma vez a carta do Trump. Se ele não conseguir ler, pede um assistente, pede um assessor para poder ler para ele entender o que o Trump está querendo dizer, e a solução está nas mãos deles. Não tem como colocar que a solução agora está na nossa mão. A solução está na mão deles. Basta, mais uma vez, ter essa sana persecutória findada contra Jair Bolsonaro e outras pessoas também de direita, anistia ampla e geral, que para mim é um preço muito baixo para poder pacificar o país, vocês não acham? Anistia ampla e geral para pessoas que quebraram aqui vidros, etc. e tal, estava querendo dar um golpe impossível, um crime impossível, eu querer, Tainá, querer te envenenar com um copo de água potável, é um crime impossível. Tinha aqui pessoas aqui extremamente idosas, não tinha uma arma de fogo. Que golpe é esse? Ou seja, o presidente, de fato, está preso, é o primeiro que está preso não por corrupção. E pelo que eu vi aqui na história do nosso país, se ser preso te faz ser presidente, então Jair Bolsonaro tem grande chance, mais uma vez, de se tornar presidente do nosso país. Obrigada, deputado Nicolas Ferreira, pela conversa aqui, pelos esclarecimentos. Um bom trabalho, até uma próxima. Agradeço também a nossa Gabi Veras, que ajudou a viabilizar essa entrevista
ao vivo em loco. Espaço sempre aberto, deputado. Aqui a gente tem pluralidade, a gente ouve todos os lados. Obrigado pelo tempo de falar conosco aqui ao vivo.